Dragão Autêntico com Dragão 8 e Dragão 27 para a análise do Futebol Clube do Porto Moreirense, jogo da 17ª jornada da Liga NOS. A fechar a primeira volta do campeonato, o Porto conquistou uma vitória por 3-0 com golos de Oliver, André Silva e Marcano. Dragão 27, o que é que achaste deste jogo? Dragão 8, o jogo globalmente foi bastante interessante. Eu gostava de realçar neste jogo duas situações praticamente inéditas no Futebol do Porto desta temporada. A primeira situação é que houve um jogo de uma só tendência do primeiro ao último minuto. Sim. Não quer dizer que o Porto já não tenha feito esse domínio noutros jogos, mas desta vez foi praticamente um domínio sem consentir qualquer veleidade ao adversário. É certo que beneficiou, por exemplo, da expulsão de um jogador, Claro. Beneficiou de uma expulsão justa, como é óbvio, Claro. mas beneficiou também disso. Por acaso, só para dar uma chega ao que tu disseste, de facto, eu até achei que o Moreirense entrou bem, que foi uma equipa até altamente personalizada, com caráter, Sim. futebol positivo e com um excelente povoamento do meio campo e até creio que dividiu os primeiros 15 minutos de jogo com o Porto, criando algumas oportunidades. Mas de facto, creio que, tirando estes 15 minutos, de facto, foi o Futebol Clube do Porto a 100% tomar controle do jogo e dominar a partida. Mesmo no início do jogo, o Futebol Clube do Porto entrou muito bem. Nos 2-3 primeiros minutos teve até logo duas oportunidades. Sim, também. Depois disso, do meu ponto de vista, e aqui se calhar divergimos um bocadinho, sem deixar nunca de dominar o jogo, o Porto de alguma maneira adormeceu um pouco. E notou-se outra vez aquelas peixes que nós já temos referido e salientado, nomeadamente a separação de linhas, um ritmo pouco intenso, mas pouco antes do primeiro golo, o Futebol do Porto aumentou a sua intensidade, a circulação fez-se mais rápida, as linhas encurtaram-se, sobretudo por um grande desempenho dos avançados e dos alas ou semi-alas do Porto, a virem buscar jogo e a combinar melhor com os jogadores de meio campo. Na segunda parte, aí um domínio quase avassalador. O Porto também já estava a jogar contra 10 elementos. Depois do segundo gol, houve a expulsão de um jogador do Rio Ave, que levou o segundo amarelo. Houve, de facto, aí uma ótima dinâmica. E ainda por cima, já agora, foi expulso o Francisco Geraldo, que é só dos melhores elementos dos do melhores Moreirense. jogadores. E houve, de facto, uma ótima dinâmica. Um grande jogo, mais um do Oliver. Eu acho que o Oliver foi cerebral, mesmo no momento em que o Porto, naqueles, eu diria, nos 10, 15 minutos que tu referiste, que de facto houve até algum equilíbrio, embora sempre com posse do futebol do Porto, aí o Oliver foi sempre o jogador a fazer a diferença no meio campo. E um grande jogo, pela primeira vez digo isto, do Diogo Jota, também secundado pelo André Silva. Acho que o Diogo Jota esteve muito bem a saber vir buscar o jogo, a saber criar linhas de passe, a saber movimentar-se de forma a criar alguns desequilíbrios arrastando os jogadores contrários. Portanto, esteve muito bem. Eu nisso de facto não poderia estar mais de acordo, mas porque o Futebol Clube do Porto neste jogo, para mim, jogou em 4-3-3. Que diferença faz? Eu acho que não, vamos já discutir isso. Exato. Que diferença faz jogar em 4-3-3, tanto a atacar como a defender? Eu recordo que no jogo com o Passos Ferreira, na última jornada, o Porto partia de facto desta base de 4-3-3, foi até o mesmo 11. Tirando o Rubem Neves pelo Danilo. Mas a atacar desdobrava-se num 4-4-2, descaindo nesse jogo o Oliver para a esquerda. Mas neste jogo não tenho essa opinião. Eu acho que os três médios do Porto foram três médios puros e foram sempre no decorrer do jogo. Ambos os médios fizeram claramente o papel de um 6, de um 8 e de um 10. Aqui alternando o 8 e o 10 entre o Oliver e o Herrera. O Herrera, sim. Nessa parte ainda concordo. E nestas posições cada um trouxe o que se pode trazer de melhor ao jogo jogando desta forma. O patrão Danilo regressou e dominou o meio campo claramente. E depois o Oliver e o Herrera, como eu estava a dizer, acabaram por alternar e combinar muito bem com os alas, que eu dei o 4-3-3, Corona e Jota, aparecendo na área ofensiva como médios interiores, prontos a fazer um último passe ou a combinar com o outro médio, criando desequilíbrios por dentro, fazendo com que o Porto fizesse um jogo interior muito mais perigoso, como já não fazia desde o início da época. Este jogo fez-me lembrar, precisamente, os primeiros 5 jogos da temporada do Porto e toda a pré-época. Uma pressão muito mais forte no meio-campo, uma posse de bola muito maior, desequilíbrios a vir a partir das alas. Acho que esse desequilíbrio do Diogo
Jota e esse aumento de rendimento foi precisamente porque o Diogo Jota, não jogando na ala, mas partindo da ala, foi um jogador que cresceu e de que maneira. Veja-se, por exemplo, o segundo gol do Porto, que ele parte de uma arrancada brilhante, porque, na minha opinião, não teve a pressão neste jogo, nem a obrigação de estar a par do André Silva e soltou-se muito mais, demonstrando muito mais o seu potencial e qualidade. Ele partia muito bem da ala e abria mesmo muito bem para criar linhas de passe, mas depois partia para o meio, rasgava pelo meio, fazendo também com que o Alex Telles subisse muito bem e combinando com ele e com uma velocidade e com algumas arrancadas e dribles mesmo muito bons do Diogo Jota, de facto. E eu creio que a equipa, e acho que é óbvio que a equipa respira muito melhor desta forma, até da forma como disse na antevisão. Pareceu-me também que o Porto... Não jogando, por exemplo, um João Teixeira jogar um Diogo Jota exemplo, na ala. Na ala, que é a sua posição. Mas é aqui que nós discordamos. Eu acho que o que houve neste jogo foi outra coisa. Foi um potenciar ao máximo do sistema tático do Nuno Espírito Santo. Sendo um 4-4-2. Sendo na mesma um 4-4-2 do meu ponto de vista. Só que desta vez, sobretudo o Diogo Jota fez um jogo brilhante porque vinha até às duas alas, vinha atrás, não deixava de estar no meio. E o próprio André Silva, também muitas vezes a gente o via quase encostado à linha, sobretudo do lado direito, também a receber o jogo. Portanto, houve uma grande dinâmica. E havendo uma grande dinâmica, aí até estou de acordo com quando diz o Nuno Espírito Santo, não interessa tanto que sistema é que vamos adotar, interessa sobretudo uma ideia de jogo e interessa sobretudo uma grande dinâmica, uma boa dinâmica. Mas... E essa dinâmica existiu. Ele nunca abdicou do meu ponto de vista desse modelo de jogo. Até mesmo quando entrou o Kelvin, e aqui saúdo a entrada do Kelvin, que vai trazer grandes alegrias ao Futebol Clube do Porto, não por ser um jogador de repentes, mas por ser um grande jogador, um enorme jogador, um jovem enorme jogador. Saúde o regresso do Kelvin. Mas até ele, quando entrou o Kelvin, ele foi para o lado direito precisamente para não se tocar no modelo. No fundo, o único ala mais puro era o Corona. Saindo o Corona, entrou o Kelvin. Mas mesmo assim, fazendo aquelas deambulações da linha para o interior, conforme o Nuno gosta que aconteça. E que o Kelvin também está, já agora deixa-me só dizer isto, muito habituado a fazer, fez muito essa posição no São Paulo. Exatamente. Eu cheguei a ver alguns jogos dele. Mas lá está, acho que o que ele pede, o que tu dizes que ele pede ao Corona, pediu também neste jogo ao Diogo Jota, precisamente vir muito da ala para uma grande dinâmica. Eu vi muitas vezes o Herrera a fazer a ala, a compensar, a dar largura de jogo ao Futebol do Porto, como vi também ele com uma grande dinâmica a vir ao meio campo e muito bem buscar o jogo, mas compensado pelo Diogo Jota. E eu vi, por exemplo, o Herrera muitas vezes também a subir pelo flanco direito, que era supostamente o do Corona. Por isso, aí creio que foi a dinâmica do que se pede a um médio de 4-3-3 do Porto, que é o sistema natural do Porto, e não posso estar mais de desacordo com o Nuno a acreditar. Acho que é o sistema mais natural. Não, mas não estamos divididos. Sim, mas no sentido de não temos opiniões diferentes. No sentido de não acreditar numa ideia, mas sim de não acreditar num sistema, mas sim numa ideia. Não acho que não pode estar mais de acordo, porque a ideia do Porto é aquele 4-3-3 é tão natural que só se transmite uma ideia, uma forma de jogo e uma forma de respirar muito mais natural para o Porto. E creio também outra coisa, que até também, como disse na antevisão, podem ir ver esse vídeo. Acho que o Porto também entrou descontraído, mas uma boa descontração. Com o que eu disse na antevisão foi gostava que o Porto entrasse com uma pressão positiva e deixar fluir a qualidade naturalmente, sem pressa de chegar ao golo. E acho que isso se viu e foi possível, sobretudo graças a intensidade foi aumentando ao longo do jogo. E foi sobretudo natural graças à forma como o Porto... É uma forma muito mais natural, muito mais rendilhada. Os jogadores combinam melhor, entranham melhor. Do outro lado também o Corona e o Maxi estiveram muito bem a combinar, com o Herrera a aparecer, com o Oliver a aparecer. Todo o meio campo foi muito consistente. Algumas perdas de bola do Herrera ainda bastante displicentes, pronto, mas até foi um jogo que ele também esteve benzinho, até equilibrou bem a equipa, geriu bastante bem os ritmos de jogo. O Oliver e o Danilo, concordo, estiveram soberbos. Gostei bastante da forma como o Porto jogar. Se o Porto jogar assim, creio que tem muito mais hipótese de ser uma equipa muito mais forte, tanto dentro como fora de casa. Depois
também uma palavra para mais um jogaço do André Silva. Para mim foi o melhor em campo. Dou aqui o meu voto ao André Silva, porque acho que foi uma disponibilidade física acima dos comuns mortais, porque ele dinamizou sempre o ataque, mais um golo marcado, mas é um jogador mesmo fenomenal, corre imenso, mas nunca corre à toa, é sempre com imenso critério, abre linhas, cai nas linhas, arrasta marcações. Eu só rezo mesmo para que este jogador não se lesione mais uma vez, porque sem ele o Porto perde imenso perigo. Uma palavra também para a entrada do André e do Kelvin, que entraram muito bem, continuando e até aumentando porventura a intensidade de jogo nessa altura, que estavam um bocado mortiça. Viu-se a vontade do Kelvin em demonstrar serviço. Oxalá ganhe as rotinas da equipa e ganhe ritmo, porque precisamos de desequilibradores como ele, e creio que pode, sobretudo nesta fase, porque também não dar temos muito o ao Brahimi. Porto. Não temos o Brahim, não temos o Otávio. Para rematar, foi um jogo muito bom globalmente, de todos os jogadores. O Felipe e o Marcano outra vez imperiais. Os laterais, o Max e o Alex pareceram mais disponíveis fisicamente hoje. Todos os setores muito bem ligados. Novamente digo, fruto do 4-3-3 na opinião, não concordo que houvesse fossos. Acho que a equipa, o meio campo e o ataque No estiveram... início do jogo, do meu ponto de vista, houve. E até eu estava a ver, com quem estava a ver o jogo, comentei isso e achei que o Porto estava um bocadinho naquela toada do domínio, sim, mas tinha que de repente pôr a bola na frente, porque ninguém vinha buscar o jogo, mas isso rapidamente se corrigiu. Sim, acho que a equipa pode ter ali demorado os tais 15 minutos a entranhar, mas acho que o meio campo e o ataque estiveram mais ligados do que nunca. Obviamente que de facto na segunda parte depois também a intensidade caiu um pouco, o Porto foi gerindo muito bem, mas também fruto do Porto estar a jogar com mais um elemento em campo, mas nunca deixou de controlar a partida, e é essa a grande nota. Acabou com 70% de posse de bola e mereceu claramente a vitória. Eu, se bem se recordo, no início desta análise, eu disse que houve, do meu ponto de vista, duas situações inéditas. A primeira, que eu recordo novamente, foi que, do primeiro ao último minuto, o Futebol Clube do Porto controlou sempre o jogo. Para além do dominar, controlou. E segunda situação inédita, normalmente digamos, no quarto período do jogo, na ponta final do jogo, nos últimos 15, 20 minutos, o Futebol Clube do Porto fica sempre um pouco à mercê do adversário. Há ali situações em que às vezes parece que até vai perigar a própria consumação da vitória. E desta vez, no último quarto período do jogo, o Futebol Clube do Porto soube ter posse com temporização. Sim. O que é uma coisa que normalmente não acontece. Nós às vezes até dizemos assim, então o jogo está perfeitamente dominado, nós estamos a vencer, porque é que nós agora não trocamos a bola? Sim. Não mandamos nós no ritmo do jogo? E o Futebol Clube Porto conseguiu fazer isso. Sim, aqui também evidentemente, receio que o Moreirense também sim, já nem acreditasse e nem tivesse claro, tentado. claro. Pronto, acho que isto também ajudou, mas mesmo assim o Porto não já temos visto, às vezes estamos a ganhar 2-0 e parece que ficamos ali um pouco perdidos, conseguimos um golo e depois estamos ali na aflição no final. Claro que sim. Eu dou só uma última nota até em jeito de balanço desta primeira volta, que no Dragão continuamos muito bem, brilhantes. Temos tudo vitórias menos um empate num jogo em que perdemos a vantagem ao minuto e que fomos 92 infelizes. E que fomos infelizes. Mas o Porto tem de ser também Porto fora do Dragão, fora da Fortaleza. O Nuno refere imensas vezes a questão da Fortaleza. Eu acho que mentalmente não é bom para quando jogamos fora de casa, obviamente para quando jogamos em casa, e esse é o principal problema da equipa, porque a gente fora não ganha tantas vezes e em casa somos muito mais fortes, jogamos 2-3 vezes mais, e isso de facto tem que ser algo a corrigir para a segunda volta, caso o Porto queira chegar mais à frente. Está assim feita esta análise. Sim. Então obrigado por estarem connosco, subscrevam em baixo o canal, se gostam do que a gente diz e do que a gente faz, façam like, deixem um comentário até com o balanço do que foi esta primeira volta. Já agora digam com quem é que concordam mais. O Porto jogou em 4-3-3, em 4-4-2, façam também a vossa análise. Estaremos de volta com a antevisão do Porto Rio Ave para a semana. Até lá.